dia a todos, senhoras e senhores. É uma honra poder estar aqui hoje para compartilhar com os senhores algumas reflexões sobre o tema tão importante e relevante para o nosso país, a prevenção à lavagem de dinheiro no contexto dos notários e dos registradores. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Rafael Brumiron, sou procurador da República, membro do Ministério Público Federal, doutorando em Direito pela Universidade Vale do Itajaí e pela Universidade de Alicante, na Espanha. Minha tese de doutorado aborda justamente esse tema e tenho me dedicado parcela significativa de minha carreira profissional e acadêmica ao aprimoramento das políticas de combate à lavagem de dinheiro, em especial por parte de notários e registradores. Hoje eu gostaria de focar especialmente no provimento 161 de 2024, que trouxe importantes atualizações das normas de prevenção à lavagem de dinheiro para notários e registradores. Esse provimento representa um novo marco na nossa legislação e nos desafia a aprimorar nossas práticas e procedimentos para fortalecer ainda mais o sistema de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Além disso, gostaria de destacar a relevância da participação de registradores imobiliários nesse contexto, dado o conhecimento especializado para poder identificar, na sua atividade ordinária, operações que considerem atípica e que podem ser suspeitas de lavagem de dinheiro. Nesse sentido, minha apresentação busca analisar o provimento 161 de 2014 e o aprimoramento do sistema de combate à lavagem de dinheiro, contando com a importante colaboração e comprometimento dos notários e registradores. Agradeço o convite do primeiro registro de imóveis de Londrina e a parceria com a Associação dos Registradores de Imóveis do Paraná. E espero que nossa troca de conhecimentos e experiências contribua para fortalecer ainda mais as práticas e procedimentos realizados pelos senhores nesse campo. Desde já indico, eu vou abrir a minha apresentação, mas desde já indico fortemente o livro que escrevi sobre o assunto, Notários e Registradores no Combate à Lavagem de Dinheiro, destacando que ele não contém o provimento 161, mas eu elaborei um artigo que também indico fortemente no site do Migalhas, basta digitar provimento 161 Migalhas, vai aparecer o artigo. O artigo aborda absolutamente todas as alterações realizadas pelo provimento 161, das quais eu, nesse momento, vou destacar apenas algumas com os senhores. Ao final do artigo ainda tem um quadro comparativo das normas, enfim, tenho certeza que o artigo em questão é a melhor fonte que vocês têm no momento para analisar o provimento 161. Perfeito, senhores. Primeiramente, eu gostaria de contextualizar por qual motivo o provimento 161 foi editado. E, historiando a questão, basicamente, os senhores estão logo a edição e a vigência do provimento 89, provimento 88, desculpa. Os senhores começaram a realizar inúmeras comunicações ao COAF, milhares de comunicações ao COAF, e com o tempo se verificou que boa parte dessas, o COAF tem um relatório tratando disso, que embora os senhores estivessem realizando um número muito grande de comunicações, o índice de utilidade dessas comunicações, e o que é o índice de utilidade? Significa quantas dessas comunicações elas realmente passaram a compor um relatório de inteligência financeira, que é o produto final do COAF, que é encaminhado às autoridades investigativas. E se viu que, diante do elevado número que vocês tinham também um menor índice de utilidade das comunicações entre todos os agentes envolvidos. Então, embora o envolvimento dos senhores fosse grande, embora a participação, os cursos tenham sido realizados, existiam alguns problemas que necessitavam via corrigir
algumas interpretações equivocadas que geraram esse excesso de comunicação. E dentro desse contexto também aconteceu a avaliação do GAFI no Brasil. O GAFI é o órgão internacional que estabelece políticas internacionais do combate à lavagem de dinheiro, e ele faz avaliação periódica dos países. Ele tinha feito antes no Brasil em 2010, se não me engano, e agora ele realizou em 2023, na qual ele destacou também uma falta, uma necessidade de aperfeiçoamento nas comunicações feitas pelos senhores. Perfeito? Quais foram os principais problemas? Tá? E esses principais problemas envolvem, não tenho dado mas, estrito disso, mas provavelmente mais de 95% das comunicações que os senhores realizavam. Tá? Primeiro, interpretação equivocada do termo recursos em espécie. Tá? Estava vendo comunicações de quando não era trânsito efetivo de dinheiro. Segundo, comunicações automáticas que não funcionaram na prática. Terceiro, comunicações suspeitas realizadas sem efetiva análise da situação concreta pelo legislador. E item 4, comunicações defensivas. Então, dentro desse contexto, o CNJ, inclusive, realizou um evento final do ano passado para debater as alterações possíveis. Ficou aberto para solicitações de vários órgãos. O COAF fez sugestões, eu fiz sugestões, tenho certeza que entidades representativas de classe dos senhores fizeram sugestões, e a partir dessas sugestões, o provimento 161 foi editado. Então, são várias as alterações, mas eu busquei definir aqui, dentro da nossa restrição de análise, os temas que eu considero absolutamente mais importantes para fins de análise por parte do registro de imóveis, que são definição estrita do termo recursos em espécie, foco maior nas comunicações suspeitas, previsão de procedimento de análise com especial atenção, necessidade de fundamentação das comunicações de operações suspeitas e novos elementos das escrituras públicas. Perfeito? Senhores, abordando então a primeira questão, definição estrita do termo recursos em espécie. O que aconteceu? Qual foi o problema aqui? O problema foi que o artigo 161, inciso 3º, quando fala quando falava na comunicação independente de análise do registro de documento ou título que consta a declaração das partes que foi realizado pagamento em espécie ou título de crédito, mas pagamento em espécie. E o que aconteceu? Os senhores, na interpretação das escrituras públicas que vinham termos de pago em moeda corrente nacional e outros termos genéricos e absolutamente provenientes do histórico de atuação dos notários, começaram a emitir comunicações de que se tratavam de recursos em espécie, quando na verdade não eram recursos em espécie. Inclusive, reportagens da imprensa saíram falando de aquisições feitas em recursos em espécie, quando meramente se baseava numa escritura pública que não dizia efetivamente que era recursos em espécie, mas dizia que era pago em moeda corrente nacional. E moeda corrente nacional é o real, não é cash. E a importância aqui foi que, dentro do combate à lavagem de dinheiro, o que se preocupa é com o recurso em espécie, propriamente dito, com o trânsito, porque a pessoa que é um traficante, ela anda com muito dinheiro em espécie, ela não leva ao banco seus recursos muitas vezes. Então, é uma forma de se limitar a atuação nesse tipo de situação. Então, aí existe uma importância muito grande que se dá à utilização dos recursos em espécie, cash, dinheiro vivo, que foi do vendedor, do comprador para o vendedor. E como os senhores estavam fazendo essas comunicações? Quando não existia recursos em espécie, quando era
menção na escritura pública de pagos em moeda e corrente nacional, e essa comunicação representava, acredito que 25% de todas as comunicações, acabou por se botar um dispositivo no artigo 140 agora, que define estritamente o que é em espécie. E ali eu botei a redação para os senhores, em espécie. Meio de pagamento consistente em moeda manual, ou seja, cédulas de papel moeda ou moedas fracionárias. Então, senhores, essas comunicações vocês farão simples e unicamente no caso de constar na escritura pública de que foi feito pagamento de recursos em espécie. Esse é o termo a ser utilizado, em espécie, não é ou cash ou dinheiro vivo, mas não é, o termo moeda corrente nacional não significa recursos em espécie, e esse foi o primeiro ponto extremamente importante. 25, mais ou menos, por cento das comunicações realizadas por notários registradores, não só por registradores, ou seja, se reduzir para registradores, o número aumenta ainda mais, era decorrente dessa informação que tecnicamente não correspondia à realidade. Perfeito, senhores? Então, esse é o primeiro problema que o provimento 161 buscou resolver. Senhores, o segundo ponto a ser destacado das alterações foi a criação de um foco maior nas comunicações de operações suspeitas, tá? Também recordando um pouco de por que aconteceu isso. Quando o provimento 88 ele foi criado, ele foi fruto do debate que aconteceu em uma ação da ENCLA, que é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, inclusive, dentro dessa discussão existiam notários, registradores, e se entendeu que era possível criar determinadas comunicações automáticas, sem análise, digamos assim, da real suspeição de determinado caso, em algumas situações, tá? Se pensou normativamente dessa questão, só que o que aconteceu? Quando a norma entrou em vigor, se verificou que, na prática, aquelas comunicações automáticas elas não estavam sendo positivas. Por quê? Porque, por conta de determinadas situações em concreto, elas não representavam efetivamente algo de interesse numa análise de inteligência financeira, tá? E não atingiam a finalidade pela qual elas foram previstas. Do registro de imóveis, basicamente existiam, eram 3 comunicações automáticas, uma referente a recursos em espécie, e 2 outras que, por conta desses problemas, eles atualmente foram transformadas em comunicações de operações suspeitas, que a gente vai diferenciar melhor isso posteriormente, tá? Mas quais eram os problemas desse dispositivo? Vamos lá, 161, inciso 1º. Registro de transmissões sucessivas do mesmo bem em um período não superior a 6 meses, se a diferença entre os valores declarados for superior a 50%. Tá? E aqui, o que aconteceu muitas vezes é que as pessoas, no momento de comprar seu imóvel, acabavam tendo que regularizar situações pretéritas. E os valores de uma negociação que foi feita há 10 anos atrás, mas que não havia sido feita nem escritura pública, ou essa não tinha sido registrada, eles davam e era feito um ato em sequência do outro, mas eles eram absolutamente incompatíveis. Então, e isso é uma situação muito presente na nossa sociedade. Então, acabou existindo essas comunicações automáticas sem o real valor da informação que ela tinha sido efetivada. Porque o que busca esse dispositivo? Identificar grande ganho de capital numa determinada operação feita de forma rápida, o que teoricamente é injustificável. Claro que existem exceções, mas é um mecanismo de lavagem de capitais,
fazer essas transferências imobiliárias com ganho de capital num curto espaço de tempo, tá? O inciso segundo da antiga redação do artigo 161 previa registro do qual de título no qual consta indiferença entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado entre o valor patrimonial. Enfim, diferenças nas avaliações dos bens. E o que aconteceu? Também em diversos locais do país, as avaliações fiscais do bem eram desatualizadas, totalmente fora do valor real do bem, e acabava, não por uma efetiva existência de indício de lavagem de capitais, mas sim por essa peculiaridade, né, do nosso país, existindo essa diferença. Então, era realizada essas comunicações. Esses dois itens também representavam um percentual extremo das comunicações realizadas pelos senhores, e também, como elas não atingiam a finalidade que elas foram previstas, reduziu-se, então, se entendeu pela desnecessidade desses dispositivos, ao menos como comunicação de operação objetiva, tá? Automática. O que aconteceu aqui foi que, mesmo que esses dispositivos não tivessem uma boa aplicação, eles são indicativos. Se atingida a finalidade dele, eles são indicativos de lavagem de capitais. O ganho de capital, a diferença de valores da avaliação, são indicativos da possibilidade, porque é um instrumento de lavagem de capitais. Tu comprar um bem subvalorizado ou um bem, e existem vários contextos disso, ou um bem supervalorizado. Então, se era necessidade ainda, existia necessidade ainda de dispositivos que previam isso, tá? A solução encontrada foi tirar esses incisos do artigo 161, que prevê casos de comunicação de operação automática, tá? E transformá-los em casos de indicativos de operações suspeitas, tá? Que são aquelas nas quais não basta a mera indicação do dispositivo identificado, mas sim é necessário a análise efetiva por parte do registrador para identificar se é caso ou não de comunicação. Perfeito, senhores? Então, por isso, foco maior nas comunicações e operações suspeitas. E isso não aconteceu apenas para registradores. Se vocês olharem as demais atividades também, todas as comunicações de operações automáticas previstas, que não há comunicação de recurso em espécie, todas as demais, elas foram transformadas em indicativos de comunicações suspeitas, justamente para evitar essa quantidade de informações que não tinham, na prática, grande utilidade em termos de análise de inteligência financeira. Item 3, senhores, previsão de procedimento de análise com especial atenção, tá? E inicio dizendo que tanto esse item C, previsão de procedimento de análise com especial atenção, quanto o item D a seguir, que vou explorar na sequência para os senhores, eles tratam do mesmo objetivo, tá? Evitar comunicações sem fundamentação com um mero indicativo de operação, de indicativo de suspeição, tá? E vamos recordar algumas coisas básicas em termos de comunicações que os senhores realizam, tá? Existem dois tipos de comunicações, tá? As comunicações automáticas, que agora são apenas a de recursos em espécie, tá? O que acontece nessas comunicações? Quando se recebe, se percebe a existência desse fato, ou seja, trânsito de recursos em espécie, não é necessário análise nenhuma, absolutamente nenhuma, para se fazer a comunicação. Então, presente esse suporte fático, se comunica, tá? Incide a norma e se comunica, tá? Outro tipo de comunicação são as comunicações de operações suspeitas, tá? Inclusive, essas comunicações suspeitas são as que têm uma importância
muito maior no âmbito do combate à lavagem de capitais. E por quê? O funcionamento delas é mais ou menos assim. Existiu uma, um indicativo de operação suspeita, tá? Se identificou um indicativo de operação suspeita. A partir dele, diferentemente da comunicação de operação em espécie, que eu tenho que comunicar, o indicativo de operação suspeita me obriga a analisar. Tá? Eu não posso simplesmente comunicar um daqueles dispositivos que prevê as comunicações de operações suspeitas. Não, eu tenho que parar e analisar se efetivamente aquele caso, além daquele indicativo, que aquele indicativo pode não dizer nada. Exemplo, compra de um imóvel de alto valor, vai ver quem comprou é um menor, que não tem capacidade financeira para isso. É um indicativo subjetivo? É um indicativo subjetivo. Mas o que eu faço? Eu vou comunicar? Não. Eu tenho que analisar outros elementos para ver se é efetivamente caso de comunicação. E aqui é importante destacar um fator que, quando o Estado recruta profissionais de determinadas atividades privadas, como notários registradores, como bancos, como leiloeiros, enfim, outras profissões que fazem parte desse cenário do combate à lavagem de capitais, ele deseja o quê? Ele deseja não propriamente a informação que existe na base de dados desses agentes. Ele deseja o conhecimento, o know-how especializado naquela matéria. Por quê? Porque a unidade de inteligência financeira, o COAF, não tem condições de saber o que é atípico, o que é suspeito dentro de determinada atividade, numa determinada região específica. Por exemplo, se tu estiver no Rio de Janeiro, Balneário Camboriú, Foz do Iguaçu, muda tudo aquilo que é efetivamente suspeito em determinadas localidades. Então, o COAF não tem esse know-how especializado de quem conhece efetivamente sua atividade e conhece as particularidades da sua atividade dentro do local onde atua. Então, o que se busca com as comunicações de operações suspeitas é absorver esse conhecimento, absorver esse know-how, tá? Então, esses dispositivos, ou esses itens que foram mudados, o item C e o item D, visa aperfeiçoar essa apropriação do conhecimento privado que o Estado faz. Tá? E por que se fez isso? Porque o que estava acontecendo? Existem os dispositivos que estipulam comunicações, indicativos de operações suspeitas. Perfeito? Deixa eu ver aqui. Existe um dispositivo que estabelece diversos indicativos de operações suspeitas. Tá? Antes era o artigo 20 no provimento, agora no Código Nacional eu não me recordo. Tá? Mas a partir desses indicativos, o que acontecia? O registrador simplesmente comunicava. Tá? E comunicava sem dizer por que comunicou. Simplesmente dizia artigo X, inciso tal. Às vezes anexava a escritura pública. Tá? E não é isso que a unidade de inteligência precisa. Ela precisa uma análise por parte do profissional. Tá? Então, o que se previu aqui? Primeiro, se previu que, expressamente, que agora um indicativo de operação suspeita não deve gerar uma comunicação. Tá? Ele deve gerar o quê? O início de um procedimento de análise com especial atenção. Tá? Esse procedimento de análise com especial atenção, ele já existe para outras instituições, bancos, seguradoras. O procedimento, aqui se colocou uma previsão resumida do procedimento que é para as entidades financeiras. Tá?
Então, o que se preveu? Que existe uma necessidade de o registrador, dentro da sua atividade, estabelecer um procedimento de monitoramento, seleção, análise e posterior comunicação de uma determinada operação suspeita. O que envolve isso? Procedimento de monitoramento. Chegou uma escritura pública, a primeira análise que está sendo feita, um primeiro monitoramento que está sendo feito, se identifica algum indicativo de operação suspeita. Identificou algum indicativo? Não faz como fazia anteriormente, não comunica. Se identificou, monitorou, faz o processo contínuo de monitoramento, e esse processo contínuo de monitoramento, ele pode ser feito até de forma automática, digamos, a nacionalidade de uma das partes relacionada a um país do GAFI. Eu acredito que o sistema de vocês deve fazer essa análise automática para dizer, não, está na lista do GAFI essa determinada nacionalidade. Então, já é um procedimento que em muitas questões pode ser automático, mas também pode ser dentro daquela primeira análise que vocês fazem, tá? Identificou, selecionou essa operação, deve-se parar tudo e analisar essa operação. O que significa analisar essa operação? E aqui demanda muito mais os conhecimentos dos senhores do que propriamente eu, mas não é só uma análise documental, tá? Pode ser uma análise documental se tiver elementos que possibilitem isso, mas eventualmente vocês vão ter que fazer pesquisa em sites abertos, eventualmente vocês vão ter que ver outros atos realizados pela mesma pessoa ou incidentes sobre outros imóveis, e, enfim, buscar dentro dessa análise uma decisão se vocês vão comunicar ou não aquela determinada operação. Tá? Então, existe, e quando se fala que deve implementar procedimentos, não significa um procedimento propriamente dito, mas uma ideia de rotina procedimental de monitoramento, seleção, análise e comunicação. Tá? São 4 fases, tá? Monitoramento, seleção, análise e comunicação. Tá? E por quê? Porque se vocês fizerem todo esse caminho, vai existir uma certeza de que vocês efetivamente analisaram aquela comunicação suspeita, tá? De que vocês imprimiram o know-how de vocês na análise daquele caso. Muito provavelmente vocês vão ter que ter alguém, claro, dependendo do tamanho da serventia, mas enfim, alguém que faça isso de uma forma mais especializada, sabe? Que possa dar fazer uma análise daquela situação para efetivamente entregar ao COAF uma informação qualificada a respeito daquela determinada operação. Então, os incisos falam a respeito do que constitui esse procedimento, tá? Eu queria destacar desses incisos, desses parágrafos, o item, o item terceiro, porque a partir de agora, essas comunicações, esse procedimento de análise de especial atenção, ela vai poder ser objeto de análise pelas corregedorias locais, tá? Antes, só o CNJ poderia analisar comunicações que vocês realizavam. Agora, esse procedimento ele pode ser feito também pelas corregedorias gerais de justiça estaduais, tá? Ainda não existe autorização específica do CNJ definindo os limites disso, e certamente, acredito eu, que não vão dar essa possibilidade para o juiz correcional local, porque é uma questão de inteligência, mas sim para as corregedorias estaduais e sua equipe. Perfeito? Então, vamos para o próximo item, que complementa o procedimento de análise com especial atenção. Porque, finalizado esse procedimento de análise com especial atenção, os senhores podem chegar a 2 conclusões. Tá? Uma, não comunicar.
tá? Se vocês chegarem à conclusão de não comunicar, e muito provavelmente a grande maioria das situações que vocês encontram apenas um elemento indicativo de suspeita, mas não conseguem agregar outras informações nele, vocês não vão comunicar. Mas reparem que vocês, mesmo chegando à conclusão de não comunicar, vocês vão ter um procedimento que demonstrou que vocês estão monitorando, identificaram aquele caso foi analisado, e aí o relatório dentro do sistema, fizemos pesquisas na internet, analisamos outros atos e concluímos não haver suspeita, ou somente identificamos o critério objetivo vindo dos documentos apresentados, nenhuma... Entende? Mas vai ter uma fundamentação de que o motivo pelo qual vocês não comunicaram, tá? E isso é importante em termos correcionais, para saber se vocês estão efetivamente realizando o procedimento especial, o procedimento de análise com especial atenção. Agora, se vocês resolverem comunicar, tá? Qual é o procedimento o que deve ser observado? Fundamentalmente, que vocês devem fundamentar a comunicação que vocês estão realizando, tá? Vocês não podem simplesmente chegar lá no campo informações adicionais e botar o dispositivo que vocês identificaram. Vocês têm que relatar. Ó, identificamos esse dispositivo. O imóvel foi vendido por X. A região geográfica desse imóvel, tivemos diversas outras operações que demonstram que o preço médio envolvido do metro quadrado naquela região é esse. Ou seja, concluímos por existência de indicativos de lavagem de capitais, tá? E daí vocês vão botar ali, por exemplo, alguma notícia jornalística que vocês fizeram, alguma pesquisa que vocês realizaram. E eu queria destacar aqui que o inciso terceiro do dispositivo, peguem aquela parte ali sublinhada, vocês podem, inclusive, inserir nessas informações suspeitas informalmente compartilhadas em determinado âmbito local, regional ou familiar. Familiar, comunitário ou de praça comercial, por exemplo. Ou seja, os senhores sabem que um terreno que vocês passaram todo dia ali estava à venda. Daí vocês ligaram para saber o valor. Daí vocês ficaram sabendo que o valor de negociação dele era X, tá? De repente aparece uma escritura pública com aquele terreno por um terço do preço, tá? Ou pelo dobro do preço, o que é absolutamente incomum. Então, assim, ó, vocês podem relatar o preço do mercado obtido foi em contato com o vendedor de forma, no interesse pessoal, realizado antes da apresentação do ato registral, você foi informado que o preço era X, o que é completamente incompatível com o preço analisado em concreto. Então, senhores, isso deve ser retratado nas informações adicionais. E percebam, senhores, que isso exige uma forma de organização aperfeiçoada, tá? Porque antes, não, embora teoricamente se exigisse as mesmas coisas, o certo era se exigir as mesmas coisas, mas enquanto antes, na prática, se existia basicamente uma comunicação a partir do indicativo de operação suspeita, agora o que vocês têm, o indicativo, você tem que procedimentar e, posteriormente, fundamentar a conclusão de vocês. Então, vocês vão ter que ter alguém que entenda mais dessa questão, um oficial de cumprimento, alguém que faça essa função dentro das serventias dos senhores. É um procedimento um pouco mais complexo, mas que vai qualificar enormemente o trabalho que os senhores realizam. Perfeito. Vamos para o próximo item. Novos elementos nas escrituras públicas. Tá? Esse item, eu acredito que vai ser o item que mais vai dar discussões, mais vai dar debate, mais vai dar dúvidas em vocês a respeito dos procedimentos que vocês têm que realizar, tá? Por quê? Porque peguem ali o artigo 165A da nova redação, ele estabelece assim,
Toda escritura pública de constituição, oneração de direitos reais sobre imóveis deve indicar de forma precisa os meios e forma de pagamento que tenham sido utilizados no contexto de sua realização, bem como eventual condição de pessoa politicamente exposta. Então, senhores, agora, notários terão que inserir nas escrituras públicas, e com detalhes. Por exemplo, vocês pegam o inciso segundo ali. Na menção a transferências bancárias devem ser especificados dados bancários que permitam a identificação inequívoca das contas envolvidas, tanto da origem como de destino. Tá? Vamos além. Parágrafo 2º. No caso de pagamento que envolva contas ou recursos de terceiro, ou seja, a conta de pagamento não tenha sido a conta de titularidade do comprador, mas de terceiro, que indica a possível utilização de laranja, esse terceiro tem que ser qualificado na escritura pública também. Isso é óbvio que evita, primeiro, trânsito de recursos em espécie, tá? Porque vai diminuir, se tem que estar expressamente a forma de pagamento ali, vai se diminuir a utilização de recursos em espécie. Segundo, diminui e muito a utilização de laranjas nos processos, nas alienações imobiliárias. E aí o notário pode perguntar, mas como eu vou conferir isso? Como eu vou saber que essas informações estão certas? E daí o parágrafo 1º diz assim, para efeito de indicação de meio e formas de pagamento de que trata o caput, deve-se, com base em fonte documental ou declaração das partes, observar o seguinte, ou seja, basta o notário perguntar para as partes, é declarativo essa informação. Mas é uma informação importante que venha na escritura pública já o meio e a forma de pagamento. E assim, esse dispositivo, ele tem por influência as regras existentes atualmente na Espanha. Na Espanha, desde 2004, se eu não me engano, toda a escritura pública tem o meio e a forma de pagamento. Tá? Inclusive, isso reduziu drasticamente a utilização de recursos em espécie. Então, essa restrição à utilização de recursos... No Brasil, a gente tem muita liberdade para isso. Tá? Muita liberdade. Em diversos países, a utilização de recursos em espécie é determinada... operações até 50 mil reais podem ter recursos em espécie, mas não pode. E assim, diversos países têm controle da utilização de recursos em espécie, e o Brasil não tinha. O Brasil, a partir de então, a partir do provimento 61, surge com essa exigência na escritura pública. Perfeito, senhores? A grande discussão que vai ter aqui é se vocês vão devolver ou não uma escritura pública que não contenha esses elementos, ou se estes são elementos que devem ser aferidos apenas pela corregedoria, enfim, sem a devolução do título. Já escutei colegas dos senhores, já fiz uma live com o Dr. Hércules Benício, notário, no qual ele diz que é uma questão mais correcional, que vai aperfeiçoar muito as escrituras públicas, mas não é um elemento que venha a possibilitar uma recusa da inscrição do título. Tá? Eu não sou registrador, eu não tomo a decisão do que vai ser feito, mas, para mim, o dispositivo é claro em dizer a necessidade de indicação de meio e forma de pagamento na escritura pública. Eu devolveria se não tivesse. Tá? É uma informação meramente declaratória. Basta o notário perguntar isso. Tá? Basta o notário. Vai dar mais trabalho? Evidentemente que vai dar mais trabalho. Mas qualquer norma de controle acaba gerando mais trabalho, mas também acaba gerando negociações mais lícitas. Tá? Então, essa é uma decisão dos senhores.
um argumento que eu vi, que não existe exigência normativa disso, mas apenas, não existe lei exigindo isso, apenas o provimento do CNJ, e aí eu devolvo para os senhores quantas vezes o provimento do CNJ, ou até recomendação, no caso da CNDT, por exemplo, não foi utilizado como elemento em escritura pública. E eu não sei o que aconteceu quando as normas começaram a criar isso, se existia um tempo de adaptação ou não, mas, por exemplo, quando saiu a recomendação da CNDT, os senhores devolviam ou não devolviam a escritura? Com o tempo foi se aperfeiçoando isso? Enfim, essa é uma questão que vocês têm que analisar. Para mim, é evidente que se trata de requisito para a escritura pública, tá? E vai demandar trabalho, mais um item que vai demandar trabalho, especialmente dos notários. Perfeito? Agora, existe, digamos assim, isso é mais para notários, mas para os senhores compreender também, que existe uma cláusula de reserva, digamos assim. Por quê? Digamos que chega uma determinada pessoa e o notário pergunta: qual foi o meio e a forma de pagamento? E a pessoa diz assim: eu não quero informar, tá? Ele pode não informar. Ou às vezes assim, a recusa dele é porque o ato é muito antigo, não se sabe como foi pago e tem que dar andamento, que também é uma forma de recusa, mas é uma recusa legítima, tá? Então, o dispositivo, parágrafo 3º, prevê assim, a recusa das partes em oferecer. Então, se a parte recusar, eu acredito que vai ter que vir na escritura. A parte se recusou a informar o meio e a forma de pagamento. Isso já suplanta a necessidade dessas informações na escritura pública. Só que, o que gera? Essa recusa de informação é um indicativo de operação suspeita. Então, diante desse indicativo da recusa de uma determinada informação, qual é o procedimento que vocês têm que fazer, que teriam que fazer? É analisar, tá? Analisar com procedimento de análise com especial atenção para ver se aquilo é elemento ou não para se realizar uma comunicação. Às vezes não, às vezes, como eu falei para os senhores, a pessoa não tem mais esses dados, é um ato antigo, não tem como informar. Então, ela se recusa a informar. E é uma recusa legítima, isso não vai gerar comunicação. Agora, tem determinadas situações que essa recusa, dependendo de outros elementos, sei lá, incompatibilidade entre a renda, aferível a partir da profissão dos envolvidos e o preço do negócio, por exemplo, aí tu já fica de olhos abertos e vai ter que analisar a operação. Então, senhores, essa é uma questão que vai pautar um pouco os debates dos senhores nos próximos meses. Eu acredito que fosse importante, talvez não ser tão exigente na definição das parcelas, porque que às vezes é difícil identificar, mas é uma exigência, para mim é claramente uma exigência das escrituras públicas a partir desse dispositivo. Perfeito, senhores? Senhores, aqui eu quis fazer um pouco do procedimento simplificado que vocês devem fazer, quis estruturar um pouco ele. Então, vamos lá. Título apresentado na serventia. E aí vem essa primeira discussão que eu mencionei para os senhores. Tem todos aqueles elementos ou não? É caso de devolução ou não? Tá? E aí a análise dos senhores a respeito de novos elementos da escritura pública. Tá? Seguindo. Se identificou uma operação em espécie acima do valor de R$ 100.000, que é o novo patamar previsto no artigo 161, se identificou, não precisa analisar nada. Se identificou, comunica a ocorrência dessa alienação. Reforçando, são recursos em espécie, cash, dinheiro vivo, e não menção na escritura pública de moeda corrente nacional. Perfeito, senhores? Agora, se aconteceu um indicativo de operação suspeita, e aqui quero fazer primeiro uma questão interessante aqui. Nós temos 2 locais onde existem indicativos de operações suspeitas. Tá? Nós temos no artigo 155
item A, que ele trata dos indicativos de operações suspeitas que são aplicáveis a duas ou mais especialidades notariais ou registrais. Tá? Por que duas ou mais? Porque quando é uma só, quando aquele indicativo se refere a uma só especialidade, ele tem um dispositivo específico, que é o caso dos registradores de imóveis, do artigo 162. Então, na verdade, os indicativos que devem estar no checklist de vocês, que dizem respeito a registro de imóveis, são o somatório do 155A com o 162. Tá? Eventualmente, tem algum do 155A que não se aplica a registros de imóveis? Sim, pode ter. Mas eu acredito que a grande maioria ali é para registro de imóveis também. Tá? Agora, identificado um desses indicativos de operação suspeita, do 155A e do 162, o que se faz? Se faz o procedimento de análise com especial atenção. Como era antes, senhores? Simplesmente vocês recebiam isso e comunicavam. Agora vocês têm que fazer a análise dentro daqueles quatro elementos importantes que é copiado do sistema financeiro, das seguradoras, que é monitoramento, seleção, análise e comunicação ou o arquivamento, tá? Eu lembrei de um item agora importante para tratar dos senhores. Eu estou fazendo meu doutorado, trata a respeito de análise de órgãos centrais de prevenção, notariais e registrais existentes na Espanha, e como eles aprimoram e podem ser replicados, aprimoram as políticas PLD-FTP e podem ser aplicados dentro do Brasil, tá? E o CRAB, o Centro Registral Anti-Blanqueio, ele é o órgão central de prevenção dos registradores de imóveis e mercantis da Espanha, que faz, e só para tratar a respeito do monitoramento, seleção, análise e comunicação, só para vocês verem a positividade disso, eu gosto de divulgar isso, então vou abrir um parênteses nessa questão, porque eu acho que é uma briga que registradores têm que comprar para poder implementar isso, que auxiliaria muito. O que acontece? No monitoramento, o CRAB tem sistemas nos quais, e todos os registradores usam o mesmo sistema na Espanha, no qual, a partir do momento que existem os dados de uma escritura pública recebida, são colocados no sistema dados estruturados daquela escritura. Valor da operação, nome das pessoas, nacionalidade, idade, diversos elementos. Tá? E o que acontece? O CRAB ele já tem os sinais de alerta, o scoring de risco, que eles dizem. E o que acontece? Ele, dentro do sistema, o monitoramento, a primeira fase, ela é toda feita pelo sistema, quase. Por quê? Porque se identificou alguém, um menor de idade, ou um russo, que lá russo é tudo suspeito agora, fazendo uma operação. Imediatamente, aquele ato é selecionado e aí vai passar por uma primeira análise, que é do registrador local. Tá? O registrador local, se entender, ele vai comunicar não para o COAF, não para a CEBLAC, para o IFE, para a Unidade de Inteligência Financeira deles, mas vai comunicar para o CRAB. Tá? E o CRAB vai melhorar aquela análise. Então, o CRAB já atuou por meio do seu sistema no item A e B, tá? É feita uma primeira análise pelo registrador, o registrador comunica para o CRAB, e o CRAB vai pegar aquela comunicação e vai aperfeiçoar. Não são registradores, são profissionais específicos com conhecimento, know-how especializado em combate à lavagem de dinheiro, que com vínculo funcional com os registradores da Espanha, tá? Com a corporação deles, que vai analisar com olhares de inteligência financeira já.
Então, ele analisa, tem um ato nessa serventia, outro ato nessa serventia, envolve as mesmas pessoas, não sei. Consultei fontes abertas, consultei fontes restritas, mas que eu pago para ter acesso. Analisei a titularidade real, da situação, concluí pela comunicação. E daí sai do CRAB uma comunicação extremamente bem organizada, da qual a grande maioria, o índice de utilidade é absurdo, a grande maioria vai gerar efetivamente em investigação. Então, eu quis mencionar isso dentro desse procedimento, porque é um instituto que seria muito bom se a classe se envolvesse para aplicação. Até o final do ano, certamente, teremos uma obra nacional que trata do assunto e que vai discutir a respeito das possibilidades, dos pontos positivos, dos pontos negativos, que também existem, da adoção do sistema similar. Tá? E continuando, então, o procedimento de análise, vocês recebem uma comunicação de operação suspeita, vocês têm que fazer o procedimento de análise com especial atenção. E caso concluírem pela comunicação, vocês vão ter que fazer essa comunicação fundamentada, sempre com os elementos do artigo 154-A, que devem ser inseridos no campo informações adicionais. Perfeito, senhores? Agora, eu recebi alguns dos questionamentos anteriores para eu poder abordar com os senhores nessa apresentação, tá? Primeiro, pagamento em espécie. Comunica quando constar no contrato recursos próprios, moeda corrente ou sinal de negócio, tem que ser recursos em espécie. Recursos próprios não é recursos em espécie. O meu recurso próprio, que me pertence, pode estar no banco, tá? Moeda corrente não é recurso em espécie, como nós já analisamos. Agora, sinal de negócio, se o sinal do negócio foi sinal do negócio pago em moeda corrente, em dinheiro em espécie, aí acredito que sim. Eu não sei em que contexto aparece para os senhores dentro de uma escritura pública o sinal de negócio, tá? Mas se for recurso em espécie, aí sim, mas tem que ter a convicção. Um dos grandes fatores da necessidade da criação do provimento 161 foi essas comunicações. Então, esqueçam realizar comunicações quando consta recursos próprios, moeda corrente. Perfeito, senhores? Item 2. Em relação aos códigos, e ali está o número dos códigos, ao que parece, tratam-se de elementos que podem ser verificados na qualificação notarial e não na qualificação registral. Em que situações, exemplos, essas situações podem ocorrer no registro de imóveis? Senhores, em primeiro lugar, o sistema trabalha com a dupla comunicação. Não existe nenhum problema em determinada indicativo de operação suspeita ser identificado por notário e ser comunicado pelo notário, e ser identificado por registrador e ser comunicado pelo registrador. O sistema trabalha com a redundância, e a redundância às vezes é importante, porque pensa, tenho um profissional especializado numa determinada situação, que é o notário, e um profissional especializado em outra situação, que é o registrador, e ambos, com seu know-how específico, com sua avaliação técnica que tem naquele caso, realizaram uma comunicação. Evidentemente que esse caso vai ter um tratamento melhor do que quando é uma comunicação só, tá? Então, o sistema trabalha com redundâncias e as redundâncias são positivas. Então, se previu, podem pegar os indicativos de comunicações que tem para notários, se inclusive replicou alguns dos registradores. Então, a redundância, ela é positiva, tá? Em que situações? Exemplos, essas situações podem ocorrer no registro de imóveis. Bom, esse é o know-how específico dos senhores. Vocês devem pensar que situações específicas podem acontecer. Mas eu peguei esses códigos mencionados na pergunta, que são os códigos que estão em amarelos aqui, tá? Peguei o checklist do primeiro registro de imóveis,
tá? E vamos fazer uma análise rapidinha dele, tá? Em que situações podem ocorrer no registro de imóveis? Aparentam não decorrer das atividades ou negócios usuais de clientes, de outros envolvidos ou do ramo da atuação. Bom, é uma situação que está prevista, ó, no artigo 155-A, que trata dos indicativos gerais de suspeição, tá? Então, pode ser aplicado a registro de imóveis. Agora, vamos pensar uma situação concreta. Aparenta ou não recorrer das atividades usuais do cliente, digamos, uma farmácia compra um imóvel, investe no mercado imobiliário comprando, iniciando um investimento num loteamento. É da atuação da farmácia fazer isso? Pode querer fazer a farmácia, mas num lugar residencial. Então, é uma atividade suspeita, é uma atividade que vocês conseguem, dentro da análise documental que vocês realizam, poder identificar esse 155A. Não imagino outras situações, mas enfim, eu dei um exemplo até esdrúxulo aqui. Mas esse é um dispositivo que é perfeitamente aplicável dentro do registro de imóveis. Tá bom? Que tenham origem, o segundo em amarelo ali, que tenham origem ou fundação econômica legal não claramente auferíveis. É um dispositivo bem aberto aqui. Mas às vezes eu também não consigo imaginar a situação agora, mas também acredito que eventualmente possa acontecer uma situação dessas no registro de imóveis. Outro, se mostrem incompatíveis com o patrimônio ou a capacidade econômica financeira dos clientes e dos outros envolvidos, tá? Também, para mim, é plenamente aplicável para o registro de imóveis. Plenamente aplicável. Recebeu uma escritura pública, ah, a compradora do lar, ah, o marido dela desempregado, e daí é uma aquisição de milhões. Tá? Eu estou dando um exemplo esdrúxulo, de novo, tá? Mas isso é perfeitamente aferível pelo registrador de imóveis e pode ser, sim, analisado. Envolve o difícil inviável identificação do beneficiário final. Também a responsabilidade de identificação do beneficiário final é uma responsabilidade do registrador de imóveis também. Então, pode ser também aferível, tá? E eu não vou continuar, porque são os vários dispositivos que essa dúvida, mas, enfim, primeiro, o dispositivo 155A, ele é também aplicável, em regra, para registradores imobiliários. Perfeito? Segundo, o sistema não se preocupa com a redundância, ele gosta da redundância. Então, independente de ter uma análise, e às vezes tem determinadas situações que, evidentemente, o notário, por ter o contato do cliente, ele tem mais condições de analisar que o registrador. Mas isso não retira a obrigatoriedade da análise feita pelo registrador também. Perfeito, senhores. Vamos para a próxima pergunta. No caso D1 do código 1374, basicamente é para pagamento em moeda virtual. Vamos lá para ele. Eu botei ele em vermelho, tá? Emprego de meio não usual de forma de pagamento que possa viabilizar o anonimato é moeda virtual, tá? Mas, assim, é um dispositivo aberto, tá? Eu não consigo imaginar agora, mas pode existir outras opções? Pode existir outras opções, mas título emitido ao portador, enfim, destinado prioritariamente aqui a moedas virtuais, mas não necessariamente, exclusivamente, moedas virtuais. Perfeito, senhores? Vamos para a próxima. Nos casos do 1371 e o 1383, o registro de imóveis só analisa em instrumentos particulares, pois no caso da escritura, o RI não tem acesso aos documentos
de representação ou presentação. Deixa eu ler os dispositivos. Registro de aquisição de imóveis por fundações quando as características dos negócios não se coadunam às suas finalidades. Olha só, esse questionamento aqui, ele está no... Peraí, a pergunta de outro. 7.1. 7.1. Envolva o lavratura a utilização de instrumento de procuração que outorgue antes poderes de administração, de gestão empresarial, gerência de negócios, terceiros... esse dispositivo talvez não seja aplicável mesmo para registradores de imóveis, tá? Porque vocês não recebem os poderes para analisar. Então, talvez, e eu não sou peremptório nisso, porque eu não sou registrador, talvez vocês visualizem possibilidades que isso possa acontecer, mas me parece que, de fato, está no 155A, que é para todas as atividades. Então, pode, mas não necessariamente para todas, ele pode ser para todos. Então, não necessariamente é para registrador de imóveis. Perfeito? E o 1624, foi feita a mesma pergunta, se era aplicável. O 1624, primeiro, é do 162. O 162, ele é específico para registradores imobiliários, tá bom? Ah, então, registro de aquisição de imóveis por fundações e associações, quando as características do negócio não se coadunam com suas finalidades. Sei lá, o exemplo que me vem na mente, uma fundação, vou de novo no mercado imobiliário, uma fundação de apoio do universitário, que é para pesquisa, desenvolvimento de pesquisa e extensão, exclusivamente, sendo utilizada para aquisição de imóvel residencial ou investimento dentro de um loteamento residencial. Isso é uma coisa ferível por meio dos documentos que são apresentados para vocês, acredito, tá? Então, vamos para a próxima dúvida. As listas do GAFI, das pessoas politicamente expostas, são aquelas que temos importadas no nosso sistema ou tem mais um local para procurar? Aqui me vem novamente a exaltação do sistema espanhol, porque no sistema espanhol tudo isso é absolutamente automático. O sistema avisa, é pessoa politicamente exposta, é pessoa integrante da lista do GAFI. Mas vamos fazer e tem a lista de paraísos fiscais da Receita Federal também, tá? Mas vamos fazer uma questão só. Primeira, que é das pessoas politicamente expostas. Primeiro, a lista nunca vai ser completa. Nunca, absolutamente nunca vai ser completa. Porque não é só as pessoas politicamente expostas, mas seus familiares eu não me lembro o termo que se usa, mas as pessoas próximas deles. Então, nunca haverá uma lista que vai ter essas pessoas próximas deles ou todos os familiares, tá? Então, assim, ó, isso... Então, primeiro, a pesquisa de vocês nunca vai ser exaustiva, tá? Segundo, eventualmente, vocês podem pesquisar em fonte de informação, site aberto, as relações pessoais, podem sim. O ideal é que venha tudo isso no sistema. E eu não sei quais são as listas que alimentam os sistemas de vocês, tá? Acredito que sejam listas bem complexas a respeito. As listas do GAFI são fáceis, tá? As listas da Receita Federal são fáceis de inserir. É difícil pesquisar manualmente, porque são vários países, né? Mas de inserir no sistema é fácil, tá? E sobre pessoas politicamente expostas, existe, se entrar no site da transparência, ó, no site da transparência, tem existe um arquivo que identifica todas as pessoas politicamente, todas não, a grande maioria das pessoas politicamente expostas no Brasil. Acredito que esta lista do site governamental da transparência, ela seja a lista que alimenta, sem prejuízo de complementações, os sistemas dos senhores. Perfeito?
Eram essas as indagações que eu recebi. Estou à disposição quando precisarem. Espero ter contribuído com o conhecimento dos senhores na matéria. Continuo, aqui está meu e-mail, tá? Continuo editando fortemente o meu livro sobre o assunto, tá? Porque é um livro teórico também, não é só sobre comentários ao provimento. É um livro bastante teórico, é uma parte, metade do livro é teórico, metade do livro é comentários ao provimento, que também tem o provimento, as regras do provimento que foram para o Código Nacional de Normas. E tem muita fundamentação ali para vocês compreender como funciona a contribuição dos senhores, tá? E em complementação a ele, evidentemente, ele não está atualizado nesse momento, tem um artigo que eu mencionei para os senhores que está publicado no site da Migalhas, é só digitar Provimento 161 Migalhas, vai aparecer o artigo, que é bem completo nos termos da modificação realizadas pelo provimento 161, tá? E, inclusive, no final tem um quadro comparativo das normas. Perfeito, senhores. Então, agradeço novamente o convite realizado pelo primeiro Registro de Imóveis de Londrina e pela Aripar, e estou à disposição no caso de dúvidas ou no caso de outros eventos similares a esse. Muito obrigado.